Olá, bom dia, bom dia. Nesta manhã, mais uma vez, nós saudamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante toda esta semana, estou fazendo lives falando sobre Jesus. Estamos na Semana Santa e estou aproveitando para trazer algumas mensagens relacionadas ao assunto, ao tema Semana Santa. E eu desejo a todos nesta manhã muita bênção, muita paz, muita prosperidade, que o Senhor possa abençoar a todos de uma forma muito especial. Eu pediria que você compartilhasse com outras pessoas, para que essas pessoas sejam abençoadas, para que também possam refletir sobre a Semana Santa. Aqui é o pastor Nelson, missionário Nelson. Nós temos um ministério online resgatando os feridos. E sempre eu estou fazendo lives de oração, lives de aconselhamento, lives de incentivo, lives que sempre está mostrando como nós devemos servir a Deus, ok? Que Deus possa abençoar a todos de uma forma toda especial e que a bênção do Senhor esteja sobre todos durante esta semana, que você pense mais em Jesus, não somente esta Semana Santa, mas que você pense todos os dias. Porém, durante esse período, as pessoas elas ficam mais sensíveis à palavra de Deus, elas se dedicam um pouco mais. E eu vou falar sobre as 7 últimas palavras de Cristo. Tradicionalmente, essas palavras são falas que são conhecidas como palavras de perdão, de salvação, relacionamento, abandono, angústia, triunfo e comunhão. É o que nós iremos falar aqui. E nós temos aqui a primeira palavra, que é a palavra do perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabemos que o sofrimento de Cristo foi um sofrimento muito grande, não há comparação na terra que possa realmente ser semelhante ao sofrimento de Jesus. Ele foi moído pelas nossas transgressões, diz o profeta Isaías, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O grande sofrimento do Senhor é incomparável, a dor, né? Tudo que ele passou, a opressão, a depressão, a angústia, é na realidade muito grande, é incomparável. E Isaías capítulo 50 fala sobre o servo do Senhor ultrajado e socorrido, mas versículo 6, as costas dou ao que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então nós vemos aqui, pessoal, o homem de dores. A missão de Jesus envolvia muita dor, muito sofrimento.
desagrado e pesar por causa dos pecados da humanidade. Semelhantemente, todos que seguiram a Jesus provavelmente terão sofrimento e frustrações de algum modo, porém nunca semelhante a Cristo. E diante de toda dor, diante de todo sofrimento, de tanta injustiça, de tanta acusação, nós vemos aqui a palavra do perdão. Lucas 23, 34. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. Nós vemos aí essa ênfase tão grande ao perdão de Deus. E nós devemos aprender com Jesus a perdoar. Porque se nós não perdoamos também as nossas ofensas, o nosso Pai não nos perdoará. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós vemos em Mateus no capítulo 6, o Senhor Jesus explicando-nos como realmente nós devemos fazer a nossa oração e como nós devemos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. E precisamos aprender com Jesus a cada instante, a cada momento, diante da dor, do sofrimento. Mesmo assim, ele ainda orou e disse: Pai, perdoa-lhes. Gente, é algo muito, muito lindo, é algo muito especial, quando Jesus ele faz esta declaração, esta fala. E aqui em Mateus 6, Mateus capítulo 6, quando justamente está ensinando sobre a oração do Pai Nosso, diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então vejam, nós precisamos aprender com Jesus. E a maior lição de perdão que nós temos é justamente na cruz do Calvário, quando Jesus ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Vejam com grande amor é expresso aí através do perdão de Cristo. E nós muitas vezes nós colocamos limites ao perdão, porém o perdão não tem limite. Cada vez que alguém pecar, cada vez que alguém errar, nós devemos perdoar a essas pessoas, porque assim faz Deus para conosco. A cada momento que nós pecamos, que nós erramos e que nós confessamos e abandonamos o pecado, deixamos o pecado, o Senhor, Ele também estende as suas mãos de perdão e nos perdoa. Aprendamos, portanto, nesta semana, a perdoar a todas as pessoas. A segunda palavra, assim eu lhes digo, hoje estará comigo no paraíso. Aqui nós temos a palavra de salvação. Observem que a missão de Jesus foi uma missão de restauração, foi uma missão de Salvador, né? Ele, o nosso Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. E mesmo diante de todo sofrimento, um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós é justo recebermos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 39 ao 43. Observe aqui, queridos, que o ladrão aí, né, como alguns denominam o bom ladrão, que na realidade não tem bom ladrão, mas nos mostra aí a sua conversão. E ladrão condenado, evidentemente, São Dimas provavelmente não levavam uma vida muito santa. No entanto, quando ele estava ao lado de Jesus, seus olhos se abriram para a presença de Deus, para reconhecer o seu erro, para reconhecer o seu pecado. E Jesus reconhece esse ato de fé e afirma: olha, você vai estar comigo no paraíso.
Então vocês observem naquele momento, um momento de conversão, e Jesus o perdoou, o salvou, e lhe deu essa promessa, a promessa do reino de Deus muito forte, muito grande. E nós precisamos entender, pessoal, que o reino de Deus ele é implantado em nossos corações quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós reconhecemos o nosso erro. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu preciso reconhecer o senhorio de Jesus, eu preciso reconhecer o poder salvífico de Jesus. E as palavras de Jesus nos lembram que não importa quantas vezes você tenha pecado, mas que você possa realmente está disposto a pedir perdão e a reconhecer que você é pecador e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Então vejam que mesmo aí na cruz do Calvário, Jesus crucificado, ele continuava o seu ministério de resgate, o seu ministério de salvação. A terceira palavra é: mulher, eis aí o seu filho. Eis aí a sua mãe. Aqui nós temos uma palavra de relacionamento. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dele o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu como sua mãe. João 19, 25 a 27. Porque Jesus se dirigiu a Maria como mulher na cruz? Alguns sugerem que se tratava de um termo de honra e respeito. Outros acreditam que, ao dizer mulher e não mãe, Jesus mostra que Maria não é simplesmente sua mãe, mas na realidade é uma mulher especial. É claro que Maria não salva ninguém, nós não podemos fazer intercessão a Maria, mas Maria foi uma mulher super importante na vida de Jesus. Ela tem as suas virtudes, e em seu momento de agonia, Jesus dará a todos nós, como aos seus discípulos, a dádiva de sua mãe. E Jesus ele faz um ato muito especial ali, reconhecendo realmente a mãe dele. E nós vamos ter certeza que o Senhor, o nosso Salvador, teve esse grande reconhecimento ao dirigir-se à sua mãe e também ao discípulo amado. Ali nós vemos um grande relacionamento, um relacionamento de conforto, um relacionamento cheio de amor e um relacionamento que o Senhor estava preocupado realmente, tanto com a sua mãe quanto com o discípulo amado. Observe aqui que as mulheres estavam presentes ali no momento da crucificação. E o único discípulo mencionado justamente é o João, o discípulo amado. E outra palavra muito especial, muito importante, aqui nós temos a terceira palavra, que é a palavra de relacionamento, e a quarta palavra é angústia. Em seguida, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: tenho sede. E havia ali um vaso de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de isopo, chegaram-lhe à boca. João 19, 28 a 29. Água, sede e bebida fazem parte de um tema comum nos evangelhos. E Jesus nos dizia em João 7 que aquele que tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, beba desta água da vida. Mas nesse momento, Jesus nos oferece a promessa de que águas vivas por meio do Espírito Santo. Mas naquele momento ele disse: eu tenho sede. E Jesus estava sedento, e nesse momento Jesus foi traído pela humanidade. Ele sentiu-se realmente o desprezo, o abandono de Deus, e ele tem sede realmente, e essa sede não somente física, mas vamos dizer aqui, tratar de uma simbologia, tenho sede de salvação, sede de amor, sede de perdão, sede de relacionamento, e que as pessoas possam realmente ter essa sede de Deus e buscar em Cristo para saciar a sua sede.
E nesta semana nós precisamos refletir o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nossas orações devem ser dirigidas ao Senhor, e nós precisamos ter sede da presença do Senhor. O salmista, ele disse: a minha alma anseia por ti, a minha alma tem sede de ti, a minha alma grita por ti. Que esta sede possa nos envolver de uma forma toda especial. Mas ali Jesus, ele está realmente expressando, né, a sua agonia, a sua angústia. E Jesus nos diz em João 7, quem tem sede, venha a mim, e quem crê em mim, beba. Nós precisamos beber de Cristo, beber do Espírito Santo. E a palavra do Senhor também nos diz que aqueles que creem em Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva, que jorram para a vida eterna. Que este rio possa estar dentro de você, no teu coração, e que você tenha sede do Senhor, que você possa se encher do Senhor nesta manhã. E nós podemos, na realidade, quando passamos por um momento de sede, é muito triste, é um vazio muito forte, mas nesse momento, Jesus, quando ele diz: eu tenho sede, sede de nós, sede para que nós compreendamos o seu amor, para que nós compreendamos a sua misericórdia, e nós precisamos nos recorrer aos braços de Cristo. Quando Jesus clamou por sua sede na cruz, foi-lhe dado o gosto azedo do vinagre. Da mesma forma, muitas vezes respondemos a sede de Jesus, não com o nosso amor, mas com o vinagre de um coração incrédulo, de um coração que não quer deixar ele entrar. E ele diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a sua porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Isso implica relacionamento com o Senhor. A quinta palavra é: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui nós temos a palavra do abandono, o desprezo de Deus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas por toda a terra, e a hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nós encontramos esta palavra em Marcos capítulo 33 a 34, e quando Deus realmente parece estar longe, distante, ou quando temos dificuldade de nos sentirmos conectados com o Senhor, nós precisamos lembrar, nos recordar que Jesus, como ser humano, ele foi abandonado por Deus, porque o meu pecado, o teu pecado, estava ali diante dele, e justamente houve esse momento de abandono. Nesse momento, o mais humano e vulnerável, Jesus estava citando o Salmo 22, que expressa sobre este abandono. Quando nós nos sentimos abandonados pelo Senhor, vamos nos recorrer a Deus e vamos nos lembrar do momento cruel que ele passou, da angústia que ele passou, da escuridão que ele passou, da opressão tão grande. Aleluia! Mas o Senhor, ele é poderoso para realmente nos dar a vitória. Todas as extremidades da terra se lembrarão e voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se curvarão diante dele, pois o domínio pertence ao Senhor, e ele governará as nações. Todos os ricos da terra festejarão e adorarão. Todos os que descem ao pó se ajoelharão diante dele, aqueles que não conseguem se manter vivos. A posteridade o servirá, e as gerações futuras serão informadas sobre o Senhor. Eles proclamarão sua justiça, declarando a um povo ainda não nascido, ele o fez. Salmo 22, 27 a 31. E aqui nós temos, pessoal, na realidade, o abandono de Deus para com seu Filho. Porque o meu pecado, o teu pecado, os nossos pecados, estava sobre ele. Aquela cruz não era para ele, era para a minha vida, era para a tua vida. Mas ele, na realidade, ele se entregou, ele doou-se, estando nós mortos em nossos delitos e pecados.
sentiu-se desprezado por Deus. Observe que tamanha aflição, que tamanha angústia. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Era o meu pecado, era o teu pecado que estava sobre Jesus. E a outra palavra, que é a sexta, é uma palavra que está consumado. Aqui nós temos a palavra, uma palavra de triunfo, uma palavra de vitória. Porque está consumado. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. João 19:30. Nós sabemos, queridos, que ele veio para realizar a obra da salvação, para consumar a salvação. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que ele consumou? Consumou a sua obra, o seu objetivo, morte de cruz. E ele não ficou na tumba fria. E a maior vitória do cristianismo, na realidade, é a ressurreição de Jesus. Mas ele consumou a obra. Tem muitas pessoas que começam uma obra e não terminam. Mas Jesus, mesmo lá diante do Getsemane, na sua dor, na sua angústia, nas suas lágrimas. Ontem até eu fiz uma poesia falando sobre o Getsemane, expressando sobre o sofrimento de Cristo, expressando sobre a angústia que Jesus passou. Mas, meus queridos, o que é que nós vemos aí? A consumação da obra de Cristo, que foi a expiação dos nossos pecados, a redenção. E a palavra do Senhor nos diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E aí nós expressamos a nossa gratidão ao nosso Salvador, ao nosso Cristo, ao nosso Redentor, aquele que intercede por nós, aquele que é o nosso advogado e está conosco todos os dias. Eu estarei convosco através do Espírito Santo, que foi enviado para a sua igreja. E a sétima palavra é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui é uma palavra de comunhão, uma palavra de entrega total, dizendo: eu entrego ao Senhor. Agora eu me entrego a ti, eu me rendo a ti, porque eu estou fazendo a tua obra. Lucas 23, 44 ao 46, era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol, e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Queridos, o que Jesus diz, em suas últimas palavras, na terra, para todos nós, o que ele fez? Ele aponta para o Pai, ele se lança aos braços do Pai, e ele solta aí esse suspiro, esse grito: entrego o meu espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Jesus, ele se entrega aos braços do Todo-Poderoso, e nós também precisamos nos entregarmos ao Senhor Jesus. Quando nós nos colocamos diante da sua presença, eu estou dizendo: Senhor, eu me rendo a ti, eu me coloco diante de ti. Quando nós nos colocamos nos braços de Deus, nós estamos perto dele, ou estaremos perto dele. E nós precisamos entender o grande plano de Deus para a salvação da humanidade. Ele rendeu-se, ele expirou, ele entregou o seu espírito a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, exaltado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Isso é algo muito lindo, algo muito especial. E nesta manhã nós possamos dizer a Deus: Senhor, eu entrego a ti a minha vida, confiando plenamente no Pai, que ele fizera uma grande obra. Também nosso Deus, ao assumir a nossa humanidade, através de Cristo,
confiando plenamente no Pai, que Ele também, nosso Pai, ao assumir a nossa humanidade, Jesus, Ele volta para aquele que tanto amava. É o seu destino, é a casa dele. Ele entregou o seu Espírito, e Jesus indica o nosso fim, que será realmente no seio de Deus. Vós sois cidadãos dos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Grita o apóstolo. Por isso, como diz realmente na palavra do Senhor, né? Nós precisamos nos rendermos ao Senhor, nos rendermos cada dia diante da sua presença, nos entregarmos cada dia ao Senhor Jesus. Glória a Deus, porque Ele realmente pôde cumprir todo o plano da salvação. Quando ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus gritou esta frase às 3 horas da tarde, segundo a palavra de Deus no Sala. E Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome de Deus. Sinta nesta manhã a presença de Deus na tua vida. Sinta nesta manhã a presença do Senhor diante de ti, dizendo para você: olha, eu estou com você. Eu estou contigo. Entrega a tua vida. Eu quero cuidar da tua vida. E que nesta semana você possa realmente exaltar, glorificar o nome do Senhor, meditar na palavra de Deus, meditar naquilo que Deus fez por nós, no amor dele tão grande. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Eli, Eli, lama sabachthani, o Eloi, Eloá, Eloá, lama sabachthani. Tenho sede, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, meus queridos, nesta manhã, que você possa pensar no grande amor de Deus, no grande amor do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E que nós possamos nos entregar completamente ao Senhor Jesus. Porque terminada a sua agonia, Jesus se abandona agora aos cuidados do Pai. Entrega-se aos cuidados do Pai e expira. Foi por mim, foi por você. Louvado seja o nome do Senhor. E há um hino que diz: morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Entrega a tua vida ao Senhor. Que nesta Semana Santa você possa entregar-se a Deus, doar-se ao Senhor, entregando-se completamente aos braços de Cristo, rendendo-se completamente a Ele, porque Ele é o Deus soberano, Deus especial. Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Ensina-nos, ó Deus, a te servir de uma maneira toda especial. E esta pessoa, ó Deus, que me acompanhou neste momento, perdoa os seus pecados. Escreva o nome desta pessoa no livro da vida do Cordeiro. E que nós, ó Pai, possamos reconhecer que somos pecadores e que necessitamos do Senhor de uma forma toda especial. Eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém, querido.